Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à minha apresentação Protegendo suas aplicações web com Application Gateway e Web Application Firewall, aqui no Global Azure, juntamente com o Azure Floripa, um evento da comunidade para a comunidade. Espero que vocês gostem. Antes de iniciar, eu gosto de apresentar a agenda de como vai ser a nossa sequência aqui da apresentação. Então, primeiramente, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, quem sou eu. Vou falar um pouco sobre segurança no Azure, afinal, nosso assunto de hoje tem tudo a ver com segurança. Em seguida, falar rapidamente sobre o Application Gateway, explicar um pouco sobre o funcionamento e também alguns recursos que ele possui. Além, claro, de explicar sobre o funcionamento também do Web Application Firewall e, por último e não menos importante, uma demonstração de como esses dois recursos em conjunto conseguem fornecer a proteção para suas aplicações web. Então, começando aqui, quem sou eu, né? Eu sou o Vinícius Deschamps, eu trabalho e atuo na área de tecnologia há mais de 17 anos. Sempre trabalhei em ambientes focados Microsoft e recentemente eu estou explorando um pouco mais do mundo Cloud Native com Kubernetes e também desenvolvimento em Python. Atualmente eu trabalho como DevOps Engineer, eu sou criador e fundador do Azure Floripa e eu também gosto muito de compartilhar conhecimento no meu blog, conhecimento, as tecnologias que eu tenho trabalhado e os desafios do meu dia a dia. Então, quem quiser dar uma conferida lá, pode ficar à vontade. Então, começando aí os trabalhos sobre a nossa apresentação aí, segurança no Azure. A segurança, de uma maneira geral, né, é um tópico extremamente importante, principalmente no nosso mundo digital, né? A gente vive nesse mundo digital onde a facilidade de acessar qualquer coisa em qualquer lugar torna também no outro lado da moeda, né, que os nossos dados estão circulando por aí em qualquer lugar também. Então, como garantir que essa transmissão seja segura, que os nossos dados estejam protegidos, né? Para quem não sabe, atualmente no Brasil a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que fala justamente sobre o tratamento dos dados pessoais dispostos em meio físico ou digital, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, seja ela do direito público ou privado, e engloba um amplo conjunto de operações que podem ocorrer nesses meios digitais ou ainda em meios manuais. A LGPD é um assunto bem extenso, tá? A gente tem um vídeo no canal do Azure Floripa com um advogado falando sobre o assunto. Então, para quem tem mais interesse, eu recomendo bastante assistir essa palestra, tá? É um tema bem importante, bem interessante. E voltando a falar da segurança propriamente dita, o Azure possui recursos, soluções para que você consiga se adequar à LGPD, bem como tornar tanto o ambiente da sua aplicação seguro, bem como também soluções para proteger a sua aplicação, como é o caso do Application Gateway em conjunto com o Web Application Firewall. A Microsoft fornece aí no Azure produtos e serviços de segurança, como é o caso do Microsoft Defender for Cloud, que é possível fazer uma proteção de qualquer infraestrutura, seja ela na nuvem ou local, né, no seu data center. Também é possível utilizar o Azure Key Vault para proteger dados sensíveis, como senhas ou certificados. É também possível fazer uma proteção contra DDoS, que seria a negação de serviço distribuído, né, uma forma de ataque aí que tenta desconectar o seu servidor através de um grande número de requisições e fazendo com que a capacidade de rede não seja mais possível entregar aquele tipo de serviço. E o nosso assunto em questão aqui, o Azure Application Gateway, em conjunto com o Web Application Firewall, além de outros tantos serviços que a Azure fornece para aumentar a sua segurança, o seu ambiente aí na nuvem. Então a gente vai falar agora do Azure Application Gateway. Ele é um balanceador de carga na camada de aplicação, camada 7, para aplicativos web, onde ele pode direcionar o seu tráfego com base em critérios como IP, porta, e por isso ele se diferencia dos load balancers tradicionais que operam na camada de transporte, a camada 4. Por fazer parte da camada de aplicação, o Application Gateway consegue tomar decisões de roteamento
com base em atributos de requisição, como, por exemplo, o caminho de uma URI ou cabeçalhos de host. Para quem não sabe ou não entende o que isso quer dizer, o Application Gateway consegue fazer com que o tráfego seja direcionado de acordo com o que a requisição nos informa. Então, aqui nesse exemplo aqui, bem básico, eu tenho um grupo de usuários aqui, um grupo de usuários que vai acessar o meu blog, viniciusdeschamps.com.br, e no Application Gateway, baseado na URI, que seria URI, eu consigo dizer que caso eles acessem viniciusdeschamps.com.br/imagens, eu envie essa requisição para um grupo de servidores que vai entregar as imagens do meu site. Ou eu consigo dizer um barra vídeos, eu mando para um outro grupo de servidores aqui as requisições que vão para barra vídeos. Então, eu consigo direcionar o tráfego para um determinado grupo de servidores, ou mesmo um servidor específico, dependendo de como essa requisição chega no Application Gateway. Então, você consegue fazer isso. O Application Gateway possui outros serviços muito importantes, tá? Como terminação do protocolo SSL/TLS, permite que os servidores web sejam aliviados da tarefa de criptografar e descriptografar o tráfego, tá? É possível também dimensionar automaticamente o Application Gateway. Então, a partir de um SKU, você consegue utilizar o recurso de dimensionamento automático. Então, conforme a sua demanda, o seu tráfego aumenta nesse Application Gateway, ele vai escalonando de maneira transparente para você, sem que a sua aplicação perca requisições, né? É também possível o Web Application Firewall, que a gente vai tratar aqui. Então, essa integração aí com o Web Application Firewall oferece proteção centralizada para os seus aplicativos web, te defendendo contra vulnerabilidades. Tá? E é possível também hospedar vários sites atrás de um Application Gateway. Então, você pode ter viniciusdeschamps.com.br, você pode ter azurefloripa.com.br atrás do Application Gateway, e ainda assim você pode direcionar os tráfegos para diferentes servidores. Né? Então, quando bater no Vinicius Deschamps, ele vai para um grupo de servidores. Quando bater no Azure Floripa, ele também vai para um grupo diferente de servidores. E isso é bem interessante porque a gente também consegue fornecer uma granularidade maior lá no Web Application Firewall, onde eu não preciso ter apenas um Web Application Firewall por Application Gateway. Eu posso configurar ele pelas rotas, né? Então, viniciusdeschamps.com.br/imagens utiliza um Web Application Firewall, o Vídeos utiliza outro, Azure Floripa utiliza outro, Azure Floripa barra alguma coisa vai utilizar outro e assim por diante. Tá? Então, além disso, né, desses recursos que eu mencionei, existe também o Session Affinity, que você pode, através desse recurso, você pode forçar, forçar, que eu digo um determinado usuário acessou um servidor e ele vai continuar acessando aquele servidor até que o cookie expire, por exemplo. Então, você sempre vai direcionar ele para aquele servidor. Isso independente do barra imagens ou barra vídeos, tá? Então, eu, Vinícius, acessei o meu site, barra imagens, eu vou cair nesse servidor aqui, nesse terceiro. Então, sempre que eu acessar até a expiração do meu cookie expirar, eu vou estar acessando sempre esse terceiro servidor. Para o viniciusdeschamps.com.br também, eu vou ter um outro grupo de servidores aqui, eu sempre vou conectar naquele servidor específico, tá? Então é isso que o Session Affinity faz. E o Connection Draining, que é outro recurso muito bom, que ele permite que você remova os membros do back-end durante uma atualização de serviço planejado. Então vamos supor que desse grupo de servidores aqui que eu tenha, eu quero fazer uma manutenção nesse terceiro, então eu consigo remover ele daqui e as requisições não mais param nesse servidor, nesse terceiro servidor. Elas continuam indo ou para o primeiro ou para o segundo. E, claro, né, utilizando o exemplo ali do Session Affinity, se eu, Vinícius, estou acessando somente esse terceiro servidor e porventura ele não está disponível, automaticamente eu vou ser redirecionado para um desses outros dois servidores se a minha requisição for para imagens, tá? Então, quanto a isso, não fiquem preocupados. E aí, é claro, eu queria também explicar um pouco mais em detalhe como que funciona
um application gateway durante o recebimento de uma requisição de tráfego, né? Então essa é a visão do funcionamento do application gateway em maior detalhe. Então, o Application Gateway ele possui o que a gente chama de Front-End IP, né? Então, é o que o usuário vai requisitar e ele vai realmente bater aqui no Application Gateway. Então, esse é o Front-End IP. Muito provavelmente, esse Front-End IP vai estar configurado um DNS, então você não vai chamar o Front-End IP por si só, vai ser um nome, né? Então, viniciusdeschamps.com.br vai estar associado com esse Front-End IP. Esse Front-End IP, não causando muita confusão, mas ele pode ser tanto público como privado, depende da arquitetura aí da sua aplicação. Então, a forma com que esses usuários vão chegar, se vai ser através da internet ou vai ser através da sua rede, isso você pode determinar aqui também. Ele pode ser tanto público como privado e também pode atuar nas duas frentes. Você pode ter público e privado no mesmo application gateway, tá? Então, uma vez que a requisição é feita, ela é enviada para os listeners, tá? Um ou mais listeners, onde será feito uma verificação dessa configuração e saber se esse application gateway possui é, esse listener que vai estar ali. Então, nesse caso, por exemplo, viniciusdeschamps.com.br. Existe uma configuração de listener para viniciusdeschamps.com.br? Sim, ok. Beleza. O que eu tenho nesse listener para passar a requisição para frente, né? Então ele verifica como que foi feita essa requisição e aí passa para o rule. E aí dentro do rule é onde vai existir essa verificação dessa requisição que vai determinar para qual servidor eu vou estar enviando essa requisição, para qual servidor no meu back-end pool, baseado no HTTP setting, tá? HTTP setting vai me dizer qual porta, qual protocolo vai estar utilizando, tá? E aí determinar o servidor que foi configurado essa requisição que vai ser entregue aí para o usuário, certo? Então, e claro, não menos importante, o Web Application Firewall ele trabalha em conjunto aqui com o Listener e com o Rule. Então, eu vou explicar também o funcionamento do Web Application Firewall, mas se ele estiver em uso com o Application Gateway, ele fará a verificação do header e do body, que seria o cabeçalho e o corpo da requisição, em que foi direcionado para um listener, né? E então vai determinar se essa solicitação ela é válida ou não. E aí, se for válida, continua. Se for uma requisição que é um potencial ataque, identificado como tal, ele vai bloquear essa requisição. Então a gente parte para a parte do Web Application Firewall. Então, para quem não sabe, o Web Application Firewall ele é baseado no Core Rule Set do Open Web Application Security Project. Isso digamos, é um framework que contém várias regras que já foram várias regras que já foram identificadas como possíveis ataques, explorações de vulnerabilidade e possui várias formas de identificar um possível ataque, dependendo de como esse ataque está sendo direcionado. Então, pode ser um SQL injection, pode ser um cross-site scripting ou outras técnicas comuns para hackers, né? O Web Application Firewall ele é um serviço nativo de nuvem e ele vai proteger os seus aplicativos web em conjunto com o Application Gateway. Aqui a gente tem um exemplo bem básico aí de como que funcionaria, né, um Web Application Firewall em conjunto com o Application Gateway. Então aqui eu tenho um XSS ataque, né, que está sendo negado, que foi identificado pelo Web Application Firewall, um SQL injection também foi negado, e aqui eu tenho uma requisição válida, que daí ela passa para a parte do back-end ali, a validação do listener e do rule, e vai me enviar, vai enviar o tráfego a requisição que eu fiz para um back-end pool mais adequado conforme foi configurado. E aí você deve estar se perguntando, né, mas qual que é a importância do WAF para a minha organização? Aqui eu listo alguns dos motivos principais pelas empresas devem considerar a implementar um Web Application Firewall. Então a proteção ali é um autoexplicativo já, né? É a proteção contra ataques baseados na web, então vai proteger a tua aplicação. A gente tem a conformidade,
que muitas indústrias estão sujeitas a regulamentações e requisitos de conformidade relacionados à segurança. Então, dois exemplos que eu gosto de usar são cartões de crédito, né? A indústria do cartão de crédito, elas precisam passar por regulamentações e precisam estar em conformidade com segurança, né? Tem também a área da saúde, a IPA, né, que fala a portabilidade e responsabilidade de seguro-saúde. Isso é muito utilizado nos Estados Unidos, então elas têm que seguir uma conformidade também. Então, o Web Application Firewall vai ajudar essas indústrias aí nessa questão da conformidade. Outra questão seria sobre a continuidade dos negócios. Então, um ataque bem sucedido, ele vai resultar, muito provavelmente, em inatividade, perda de receita e danos à reputação da empresa. E muitas vezes isso é irreparável, né? Então, você acaba perdendo muitos negócios, ou alguns negócios grandiosos, por conta do seu site estar fora ou por conta da sua aplicação estar sob ataque. Então, o OFF pode ajudar a prevenir esses tipos de incidentes e garantir a continuidade dos seus negócios. As melhorias na segurança, praticamente andando lado a lado com a proteção que fornece, né? Então ela implementa múltiplas camadas de segurança. Então você vai ter o OFF ali atuando em diferentes frentes, porque ele cobre um grande número de regras ali já conhecidas para proteger a sua aplicação. E com isso, vamos para a parte de demonstração. Mas antes de fazer a demonstração por si só, eu gostaria de falar um pouco sobre, basicamente, assim, como que está o nosso ambiente, né? Então, o nosso ambiente hoje vai ter um Application Gateway, um Auth Policy e um App Service. Então, quando eu chamar app01.azurefloripa.com.br, vai bater no Application Gateway, e aí a requisição que vai ser feita para o App Service vai ser verificada se a requisição está ok, se é válida ou não, pelo Auth Policy 01 aqui, tá certo? Então, vamos lá para o nosso Azure, onde eu vou mostrar um pouquinho aqui. Aqui está meu Resource Group, minha subscription. Então, aqui eu tenho o meu Application Gateway. E aí, como vocês podem ver, eu tenho aqui a configuração dele, configurado como Auth V2. A capacidade dele está como manual, uma instância apenas. Você pode fazer o autoscale para ele se configurar automaticamente, dependendo da demanda, né? Aí temos a configuração do Web Application Firewall, tá? O Web Application Firewall, antigamente, ele ficava aqui, tá? Configurado. Agora ele é um recurso externo, é o Auth Policy, né? Então, aqui já está informando qual que é o Auth Policy que está gerenciando esse Application Gateway. Aqui a gente tem os applications, desculpa, o backend pool. Então, eu tenho um backend pool apontando para o meu web app. Então, está aqui o endereço do meu web app configurado. Eu tenho o backend settings, onde eu estou dizendo qual que é a porta, o protocolo, se eu vou ter algum cookie based affinity, se eu vou ter algum custom probe para verificar se está tudo certo com o meu back-end. Eu tenho também a questão do listeners, então a primeira, digamos, porta de entrada aí da sua requisição vai passar pelo listeners, vai verificar se existe o app01.azurefloripa.com.br e então vai passar para a rule, né? A rule está associada com esse listener, então é por isso que está aqui. Aí a gente vem para a parte de rules, onde está aqui o listener que está associado, e também eu consigo verificar algumas informações aqui. Então, eu tenho o listener e eu tenho o backend targets. Então, aqui eu digo o backend target qual que é. Então, o meu backend pool, qual que é o backend pool que vai responder para essa rule, e qual que são as backend settings, né, o HTTP settings que vai responder para essa rule também, tá? E aqui é uma coisa bem interessante, até para fins de conhecimento. Esse Path-Based Routing é onde eu determino aquele caminho que eu mencionei lá no começo, na explicação, quando eu tenho barra vídeos e quando eu tenho barra imagens, por exemplo. Então, aqui eu consigo fazer essa diferenciação para o servidor, para o back-end pool de servidores que eu quero
para o meu site, por exemplo, app01.azurefloripa.com.br/vídeos, eu teria aqui um Path-Based Rule, e aí eu conseguiria apontar para um back-end pool diferente, certo? Então aqui, ó, se eu clico aqui, eu posso colocar o back-end target, qualquer back-end target que está aqui, certo? E também a mesma coisa para o back-end settings. Então, se você tem uma configuração diferente, enfim, então eu poderia digitar aqui /imagens, dar um nome para esse target name, para esse path based, e aí selecionar um back-end settings diferente e um back-end target que seria o back-end pool, tá? Ele apareceria aqui. Uma dica bem importante, tá? Se você está querendo configurar o path-based routing, existem dois tipos de rule, o path-based e o basic. Quando é do tipo basic, tudo e qualquer coisa vai para o mesmo back-end pool, certo? E quando é do tipo path-based, aí você consegue fazer essa diferenciação que eu estou falando. E a dica aqui é a seguinte: se você criou uma rule do tipo basic, você não consegue fazer a alteração dela para path-based pelo portal ainda, tá? Então você vai ter que executar alguma série de comandos CLI para fazer com que essa rule seja convertida para o tipo path-based, certo? Beleza, então, descartando aqui, beleza. Então, assim, a minha aplicação, como vocês viram aqui, ela está apontando para um web app, né, o Global Azure, o wa01.azurewebsites.net, mas eu criei um custom domain para ela. Então, o meu custom domain é o app01.azurefloripa.com.br. Então, aqui, ó, custom domains. Está configurado certinho. Tem o certificado aqui que nós vamos utilizar. Uma outra dica bem importante para quem quer fazer esse tipo de configuração, o custom domain vai ser adicionado no web app, só que o endereço no DNS não vai apontar para esse endereço aqui, tá? Nem como CNAME para esse cara aqui. Ele vai ser apontado para o endereço público ou, no caso, privado, se for, dependendo da arquitetura de vocês, para o IP de front-end do Application Gateway, tá? Então fica a dica aí também. Outro ponto importante, aqui está o nosso o Web Application Firewall Policy. Ele ele está como Prevention aqui, tá? E ele está associado, como eu mostrei lá no início, com o Application Gateway, tá certo? Então vamos testar aqui a nossa aplicação. Então aqui está o meu navegador, app01.azurefloripa.com.br. Tem aqui essa aplicação, Juice Shop, que é uma ferramenta, um site aí de compra de suco, teste, né, para a gente fazer teste. E tem aqui um exemplo bem prático para mostrar para vocês de como o Azure Web Application Firewall Policy atua, tá? Então eu digito aqui um comando que seria um comando de SQL, que ele identificaria como SQL Injection, uma senha qualquer coisa, e aí eu tentaria fazer um login. Ó, aqui eu recebi um Forbidden 403, certo? Então isso quer dizer que o nosso Web Application Firewall Policy já está funcionando, tá? Então aqui, dentro do Off Policy, eu tenho Manage Rules, tá? Eu tenho todas as regras que ele protege a aplicação, então você vai ter regras de tudo que é jeito aqui, que já são conhecidas, ataques conhecidos, que já foram testados e comprovados a sua segurança. Então, como aquilo ali é um SQL Injection, eu vou fazer um teste aqui, que é o seguinte, eu vou desabilitar todas as regras relacionadas a SQL. Tá vendo aqui, ó, SQL Injection, SQL Injection, SQL Injection. E aqui ele tem o Rule Group, que está todos relacionados ao Application Attacks SQLi, certo? Então eu vou desabilitar todas essas regras e vou fazer um teste novamente para vocês verem o que essa aplicação de teste nos entrega, tá certo? Vamos dar um instantinho aqui, está atualizando o off, tá? Mais um pouquinho, já vai atualizar. Beleza, atualizou. Então, desabilitei aqui as regras e aí agora a gente vai voltar lá para a aplicação. Vou só dar um refresh aqui. Vou para a conta de login, vamos digitar o mesmo comando novamente.
object, e aí apareceu aqui para mim que eu resolvi um dos desafios referentes ao OWSP Juice Shop. Tem várias outras questões aqui que dá para ser resolvido se você der uma procurada aí na internet, mas fica aí a dica importante, né? Que você precisa ter o off na sua aplicação para proteger contra esses possíveis ataques. Então, esse foi um dos exemplos aí, uma demonstração que eu queria passar. E se eu habilitar novamente, vocês vão poder ver que o off volta a entrar na jogada ali, fazer a verificação desse tipo de requisição e vai bloquear novamente, assim como aconteceu na primeira vez. Então vamos dar mais um tempinho aqui, beleza? As regras foram atualizadas aqui, o SQL está habilitado, todos habilitados novamente. Vamos só dar um refresh aqui, account, login. Vamos digitar novamente o comando. Aqui a gente já pode fechar, porque... E novamente, mais uma vez, o 403 forbidden, dizendo que o Application Gateway bloqueou essa requisição porque ela foi considerada um possível ataque. Então, com isso, eu termino a minha demonstração aqui do Web Application Firewall juntamente com o Application Gateway. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem o Global Azure com o Azure Floripa. Até mais.